Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que é aí para você. E hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre Europa. O último vídeo da nossa linha aí do continente europeu, né, do 9º ano, dos aspectos principais da Europa. E hoje eu não podia esquecer de falar, né, da divisão da Europa Oriental e da Europa Ocidental, tá? Esse é o foco principal do nosso vídeo. A caracterização desse grupo de países. A Europa Ocidental é a Europa dos países capitalistas desenvolvidos, então são os países que mais se destacam economicamente, ok? Então, vou falar de França, de Alemanha, Reino Unido. Esses países só fazem parte da Europa Ocidental. A Europa Oriental também é conhecido como leste europeu. E são os países que faziam parte da República, da URSS, né? Da República Socialista, né? Faziam parte do grupo de países socialistas. Melhor assim. Então, quando a gente fala desses dois grupos de países, eles têm arranjos econômicos diferentes, fazem parte de grupos distintos, né? É como se o lado ocidental ele estivesse lá vinculado à Europa, à União Europeia, ele estivesse vinculado por outros acordos econômicos e como se o leste europeu, que é a Europa Oriental, ela estivesse vinculada por outros acordos econômicos também, que fazem parte aí da CEI, da Comunidade dos Estados Independentes, que se formou logo após a dissolução ou, né, o fim da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E qual é a característica dos países do leste europeu, né? Regimes mais autoritários, partido político único, monopólio de poder, falta da liberdade democrática, tudo isso são características dos países do leste europeu. Mas principalmente, né, um acesso mais adequado à saúde e à educação, a garantia dos princípios básicos. Isso é importantíssimo. E quando eu falo de países do leste europeu, de que países eu estou falando, né? Eu estou falando da Estônia, Letônia, Lituânia, da Rússia, que é importantíssimo a gente frisar aqui, tá bom? Então, os traços econômicos, eles não vão ser os mesmos dos países da Europa Ocidental. É importantíssimo isso, né? Esses países, eles vão ter um desenvolvimento econômico menor, mas em compensação vão ter também menores desigualdades, né, populacionais aí, dependendo de qual país você está se tratando. O que eu quero deixar aqui, né, é que o fato dos países da Europa Ocidental se destacarem mais economicamente tem a ver principalmente com o processo de industrialização. Se vocês quiserem ir lá nas aulas de Revolução Industrial, vocês vão ter um panorama legal sobre isso. Mas aqui o processo de industrialização ocorreu mais rápido e se iniciou, né? A gente tem que lembrar que a Inglaterra, por exemplo, faz parte lá do Reino Unido, ela liderou o processo de revolução industrial, da primeira revolução industrial, e assim fez, né, o crescimento aí, deu início ao crescimento da burguesia. E isso é fundamental para a gente entender o comportamento de cada parte, de cada bloco de países, tá bom? Eu trouxe algumas notícias aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre o leste europeu, né? É fundamental que quando a gente fale de leste europeu, a gente lembre da Rússia, né? Sempre vem a Rússia à nossa mente. E eu trouxe algumas notícias aqui pra gente falar um pouquinho sobre a Rússia. A Rússia aí passou a marca de 10 mil mortes pelo Covid-19, né? Então teve um número expressivo, né, declarado aí de mortos. E a Rússia, ela vive um regime, né, de governo onde o Vladimir Putin está desde 1999 no poder. E isso que eu trouxe aqui, porque lembra que eu tinha falado lá, né, no início, em algum momento aí do vídeo, que uma das características
dos países do leste europeu eram esses governos que duravam muito tempo, né? Eram regimes não totalmente democráticos. E saiu uma notícia essa semana reforçando isso, né? Que o Vladimir Putin tinha criado novas emendas constitucionais que permitiam que ele ficasse no governo até 2036. E ele está desde 1999. Então, observa isso aí. Isso é importante pra gente. Ele tem aprovação de 70% da população, tá? E isso se dá principalmente, né, de acordo com alguns sites de notícias, mas a população mais pobre, né, até que ele aumentou a taxação sobre as grandes fortunas na Rússia. E ele também fez isso antes dessa votação. E, obviamente, né, isso garantiu para ele aí o apoio popular nesse referendo que garantiu que vai permitir com que ele fique no poder mais alguns anos aí, né? Em 2036 tem bastante coisa pela frente, 16 anos. Então, isso é importantíssimo. E quando a gente fala dos países da Europa Ocidental, eu separei aqui, né, que esses países eles têm um elevado índice de investimento em tecnologia. Então, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Islândia, né? Também são países com alto padrão de vida, né? Para a população. Então, isso é importante. A gente fala aí de expectativa de vida, de condições de saneamento básico, acesso à saúde, à educação. Então, é fundamental a gente discutir que esses dois grupos de países, eles são diferentes em suas especificidades, né? Então, aquela parte que era capitalista tem algumas que era socialista, tem algumas características, e a parte capitalista tem outras características. Isso é fundamental para a gente entender essa organização da Europa, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, entre o que é Europa Ocidental e o que é Europa Oriental, vocês mandem para mim, tá bom? É um prazer responder. Um beijo para todos vocês.